Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a todos que se aproximem para o início do evento e que, por gentileza, coloquem seus celulares no modo silencioso. Na composição da roda de conversa, Sua Excelência a Senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, Ministra Maria Tereza de Assis Moura. O professor Dr. Jorge Ferrer Beltrán, professor titular de Filosofia do Direito na Universidade de Girona, na Espanha, e diretor da Cátedra de Cultura Jurídica e do mestrado em Raciocínio Probatório. O professor Dr. Gustavo Henrique Badaró, professor titular de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e o Dr. Virto de Paula Ramos, doutor em Direito, Economia e Empresa pela Universidade de Girona e mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Registramos a presença de Suas Excelências os senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz e Joel Ilan Pacionic. Cumpre-nos ainda agradecer a presença das autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e advogados, além de dirigentes de instituições privadas e membros de organizações não governamentais, aos quais, embora sem mencioná-los nominalmente, externamos elevada consideração. Neste momento, damos início à roda de conversa sobre a temática Estándares de Prova. Convidamos Sua Excelência, a Senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, Ministra Maria Tereza de Assis Moura, para pronunciamento de abertura do evento. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar o professor Jorge. É uma alegria muito grande, professor, de poder tê-lo aqui conosco, de ouvir um pouco daquilo que o senhor nos ensina e daquilo que o senhor tem a falar. E é um grande prazer tê-lo aqui conosco no Superior Tribunal de Justiça. Também, compondo a mesa, meu querido amigo e colega da faculdade, Gustavo Badaró, que também muito tem a ver com este tema que hoje, sobre o qual trabalharemos, o professor Vítor de Paula Ramos. Gostaria de agradecer, e tudo começou também com o ministro Rogério Schietti, que fez todo este trabalho. Muitíssimo obrigada, Rogério, ministro Joel, que aqui também comparece. Muito obrigado a todos que aqui se dispuseram a participar desta roda de conversas. Eu vou ser breve. Eu digo que nós estamos aqui todos reunidos em torno do professor Jorge Ferrer Beltrán para essa roda de conversa sobre o tema que está na obra que hoje nós vamos ter a honra de ver o professor nesta noite de autógrafos, Prova sem Convicção, Estándares de Prova e Devido Processo, que foi agora traduzida para o português. E contar aqui com a presença destas pessoas é com muita alegria. Sem dúvida, o professor Jorge é uma referência neste tema sobre o raciocínio probatório, principalmente a partir do curso de mestrado em raciocínio probatório na Universidade de Girona, do qual é o seu diretor, e fazendo com que muitos brasileiros, sem contar inúmeros outros profissionais de vários países, passassem a se interessar pelo assunto, dentre os quais eu menciono o professor Vítor, que é o coordenador da coleção Raciocínio Probatório, tradutor da obra hoje festejada, e que tem sido, Vítor, um incansável divulgador do tema e das principais obras que hoje tratam deste assunto, com traduções impecáveis para o leitor, e o professor Gustavo Badaró, que defendeu a sua tese de doutorado, de titularidade, sobre o tema Epistemologia Judiciária e Prova Penal. E eu já ouvi aqui, ao pé do ouvido, que haverá a segunda edição da obra. Eu menciono ainda, não presente, a professora Janaína Matida, que agora leciona no Chile,
para dizer que os discípulos do professor Jorge têm replicado os seus ensinamentos sobre o tema a inúmeros alunos da graduação e da pós-graduação, multiplicando assim o número de interessados no tema. E para ter uma ideia, quem faz parte aqui da palestra, que não esteve em Girona neste ano, o curso ali realizado reuniu várias centenas de pessoas, se eu não estiver equivocada, 400 pessoas, em um evento memorável que se repetirá a cada 3 anos. E já somos os divulgadores, professor, do próximo curso de Girona. Na realidade brasileira, o que se verifica é que, embora o estudo da prova seja muito ocorrente, os aspectos epistêmicos da prova judicial, até pouco tempo, não despertavam a mesma atenção. E aqui eu me valho do professor Gustavo Badaró, que no prefácio do livro em espanhol do professor Jorge, sobre valoração racional da prova, quando diz que não há uma preparação ou formação filosófica em teoria do conhecimento, seja especificamente nas disciplinas processuais sobre prova, seja no conjunto dos estudos realizados no curso de Direito. E é nesse contexto ainda, como lembra Badaró, que o professor Jorge expõe aos processualistas, por meio dos aportes que a epistemologia pode trazer para o processo, de que forma o livre convencimento judicial deve ser integrado pelo emprego dos princípios da teoria geral do conhecimento elaborados no plano filosófico. A teoria do professor Jorge sobre a valoração racional da prova serve de suporte para indicar como os juízes devem decidir de forma racional. E é neste contexto que o estándar de prova passa a assumir grande importância. Eu não sei, professor Gustavo, se concordará, que um dos motivos para que o tema do raciocínio probatório no Brasil apenas recentemente tenha adquirido tamanha importância reside no que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, no sentido de que o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Todos nós aprendemos nos bancos universitários que o artigo, todos nós conhecidos, 155 caput do Código, consagra o princípio do livre convencimento na valoração das provas, mas atribui ao juiz a faculdade de examinar tudo que os autos contêm sem se submeter a regras pré-estabelecidas pelo legislador. Nós aprendemos ainda que este sistema representou uma reação ao sistema das provas legais e que também não significa a convicção íntima, que dispensa qualquer motivação, como acontece entre nós no caso dos jurados no tribunal do júri. A regra é a chamada livre valoração da prova motivada. Este pensamento, que representa o que tradicionalmente é aceito pela doutrina e pela jurisprudência, vem sendo objeto de maior aprofundamento, como nos conta Vítor de Paula Ramos na apresentação da coleção e da obra, principalmente a partir dos anos 90, quando o professor Tarufo buscou, nos países da Civil Law, aproximar o direito probatório da epistemologia, iniciando assim uma revolução cultural. A partir de então, foi tomando corpo na Escola de Girona, com os seus cursos sobre raciocínio probatório, tornando-a um espaço de discussão acadêmica de alto nível sobre o tema com os seus adeptos. Muito oportuna, portanto, digo eu aqui, a propósito, a lição do professor Jorge, em sua obra Prova e Verdade no Direito, no sentido de que, e aqui faço eu aqui a minha tradução, uma boa forma de apresentar o problema da relação entre prova e verdade pode ser esta: a finalidade da prova, como instituição jurídica, é a de permitir alcançar o conhecimento acerca da verdade dos enunciados fáticos do caso. Quando os específicos meios de prova, incorporados ao processo, aportam elementos de juízo suficientes a favor da verdade de uma proposição, o que não se deve confundir com que a proposição seja verdadeira, então pode considerar-se que a proposição está provada. Nesse caso, diz o professor, o juiz deve incorporá-la ao seu raciocínio decisório e tê-la por verdadeira.
A crítica feita naquele artigo de Diego Deivec, de que os estudos sobre os critérios justificativos das premissas fáticas das decisões judiciais possibilitaram vislumbrar problemas relativos ao raciocínio probatório jurídica outrora ocultos, dentre os quais a ausência de estándares de suficiência probatória nos ordenamentos jurídicos processuais, tem toda a pertinência para o caso do sistema jurídico brasileiro. Aqui, somente em tempos mais recentes, o estudo específico sobre o tema do raciocínio probatório, em especial aquele do estándar probatório, vem tomando corpo na academia, mas ainda está um tanto distante na jurisprudência, justificando-se só por isso, creio eu, a realização desse encontro no seio do Poder Judiciário e do Superior Tribunal de Justiça. Certo é, como lembra Ravi Peixoto na sua obra sobre estándares probatórios no direito processual brasileiro, que como não existe uma sistematização legal sobre os estándares no Brasil, é possível que cada juiz fixe os seus próprios estándares, a partir dos seus próprios valores e concepções de direito. Não há um critério externo que indique qual o patamar necessário para que se considere que a prova é suficiente. Essas considerações também justificam, a meu ver, sem dúvida alguma, a presença do professor Jorge entre nós para essa importantíssima conversa, ocasião em que poderemos ouvir dois, se me permitem dizer, dois de seus discípulos, Gustavo e Vitor, e as considerações que o querido professor de Girona, que tanto nos encanta a todos com sua fala e seu conhecimento. Teremos hoje a possibilidade de ouvir dos nossos convidados os relevantes aspectos da problemática dos estándares de prova, dentre os quais aqueles apresentados na obra hoje festejada, que contém capítulos 4 muito importantes, que levam a alguns importantes aspectos, que são os requisitos metodológicos para a formulação de um estándar de prova, a fundamentação do nível de exigência probatória nos estándares, a motivação das sentenças em matéria de fatos e os estándares e como legislar sobre estándares de prova. Eu posso apenas dizer, vale e muito a pena a leitura do livro e tenho certeza que esta roda de conversas renderá muitos frutos entre todos e que temos nós a honra de recebê-los neste dia de tamanha alegria para nós. Sejam muito bem-vindos, que tenhamos uma ótima conversa e muito obrigada. Convidamos o professor Dr. Jorge Ferrer Beltrán para pronunciamento. Boa tarde a todos e a todas. Fico muito obrigado, muito honrado por esta roda de conversa, este evento no Superior Tribunal de Justiça do Brasil. E hasta aquí mi portuñol. A partir de ahora, lo siento, español. Intentaré que sea lento y que sea comprensible. Efectivamente, como decía, estoy muy agradecido, y no solo institucionalmente al Superior Tribunal de Justicia de Brasil, sino también personalmente a quienes han tenido una participación directa en la realización de este evento, empezando por su ministra presidenta, a la que agradezco con mucho cariño, además, la atención que desde que tuvimos, para mí, la suerte de conocerla, nos ha prestado y a mí me ha prestado personalmente. También a Vítor de Paula Ramos, que se puede decir de él que es de las experiencias vitales que en la academia más satisfacción a uno le pueden producir, que es cuando alguien pasa de alumno a discípulo y amigo, en ese orden, y cuando llega a amigo y a colega, y a querido colega, entonces
podemos empezar a diseñar proyectos juntos, a pensar proyectos juntos y a colaborar en proyectos. Para mí, tener la ocasión como autor de colaborar en esa fantástica colección de raciocinio probatorio es algo de lo que me siento muy contento y honrado. ¿Sí? ¿Ahora? Mejor. Desde luego, al también colega y también amigo Gustavo Badaró, con quien se puede contar siempre aquí y allá, en Girona y en Brasil, y con quien además poder discutir y trabajar en temas probatorios es siempre una ocasión de aprendizaje. Así que muchísimas gracias, Gustavo, por tomarte también en esta vez el trabajo de leer el libro, de participar y de participar y de venir hasta Brasilia, etc. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos y a todas, y también muy especialmente a los ministros Rogerio Schietti y Jael Persionik, ¿no? En nuestra tradición jurídica, de habla, digamos, de origen latino, y en esto no va a cambiar demasiado si estamos en Italia, en Francia, en Portugal, en Brasil, en cualquier país de Latinoamérica de habla hispana o en España. En esta tradición jurídica de origen romano-germánico, la concepción de la prueba que ha estado vigente y ha sido, yo no diré ya mayoritaria, sino más bien dominante de forma absoluta, ¿no?, ha sido lo que hoy denominamos la concepción persuasiva de la prueba. Una concepción según la cual decir que un hecho está probado significa que la persona juzgadora se convenció de que ese hecho ha sucedido. Y de ahí la vinculación entre prueba y convicción. Convicción de la persona juzgadora, no la convicción del abogado, no la convicción de mi mamá, no la convicción del imputado, no la convicción del fiscal, la convicción de la persona juzgadora. Por eso, el objetivo de la actividad probatoria en el proceso parece ser, si eso es lo que significa que un hecho está probado, parece ser entonces que es convencer al juez. Porque lo que significará que está probado es que el juez se ha convencido. Entonces, el objetivo de la actividad probatoria es lograr el convencimiento del juez. Con esta idea base nos aparecen muchas cosas, muchos elementos de lo que son parte de nuestra tradición. Los límites a la revisión en materia de valoración de la prueba. Los límites o directamente el impedimento de la revisión. Es decir, no someter a recurso esas decisiones en materia de prueba. ¿Por qué? Porque si decir que está probado es que la persona juzgadora se convenció, una vez que el juzgador nos dice que se convenció, no hay nada que discutir. No tengo un criterio externo a la decisión judicial para poder decir que esa decisión es errónea si el criterio es el convencimiento del juez. Por esto también, cuando introducimos en nuestros ordenamientos, por ejemplo, en el caso iberoamericano, a través también de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se introduce la idea de que forma parte del debido proceso el derecho al recurso. Y el derecho al recurso se debe entender integralmente, de modo que incluya también la posibilidad de la revisión de las cuestiones fácticas. Entramos totalmente en crisis. Porque ¿cómo voy a revisar la corrección de las cuestiones fácticas si no tengo un criterio externo al propio convencimiento judicial? El convencimiento judicial define para la concepción persuasiva lo que significa que un hecho está probado. Si es así, entonces si el juez de primera instancia se convenció, no hay nada que decir. ¿Cómo en segunda instancia vamos a revisar esto si no tengo criterios alternativos? Alternativamente, precisamente, a esa concepción persuasiva de la prueba,
desde Bentham y Wigmore, y tematizado mucho más modernamente por William Twining en el mundo anglosajón, y liderado más recientemente por Michele Tarufo en nuestra propia cultura jurídica, empieza a consolidarse una concepción de la prueba que denominamos concepción racional de la prueba. Esto de llamar concepción racional ya es una trampa del lenguaje, porque claro, ¿cómo uno va a estar en contra si a la concepción le llaman racional? Dice, ¿y usted es de los racionalistas o de los irracionales? ¿No? Pero hay que entender por qué se le llama así. Porque la idea fundamentalmente es que el objetivo de la prueba en el proceso, como nos recordaba la ministra Presidente, es la averiguación de la verdad. El objetivo institucional, puede ser que el objetivo de la persona juzgadora no sea ese, puede ser que el objetivo del abogado sea otro, puede ser que el objetivo del fiscal sea otro, pero estos son los jugadores del juego. El objetivo institucional de la ciencia es averiguar la verdad. El objetivo de un concreto científico puede ser hacerse famoso, puede ser tener un affair con la científica de al lado, puede ser cualquiera. Esos son los objetivos personales. Pero el objetivo institucional de la ciencia es la averiguación de la verdad. Bien, pues el de la actividad probatoria en el proceso también. Llevaría largo explicar todos sus fundamentos, pero si la norma jurídica, pensemos una norma jurídica imaginaria penal que diga que si alguien mata a otro debe ser sancionado a 20 años de cárcel, si la norma jurídica condiciona la consecuencia, sanción de 20 años de cárcel, a que se produzca un hecho, haber matado a otro, entonces tengo que averiguar si se ha matado a otro. Porque si aplico la consecuencia a quien no ha matado a otro, no estoy aplicando correctamente el derecho. Por tanto, necesito averiguar. Y esto además es una condición de la propia eficiencia del derecho en la capacidad de motivar la conducta de las personas. Si no podemos hacer la previsión de que si cumplo con lo que el derecho establece no me sancionarán y si no cumplo sí me sancionarán, entonces el derecho no me da motivos para actuar de acuerdo a lo que establece el derecho. Por tanto, la averiguación de la verdad se convierte en un objetivo institucional. Seguramente no el único, y a veces entra en conflicto con otros y hay que ver cómo priorizamos. Pero en todo caso es el objetivo institucional de la actividad probatoria. Y ahí viene lo de concepción racional. ¿Qué diseño institucional tenemos que tener? ¿Qué razonamiento jurídico debe realizar las partes y el juez? ¿Qué sustento debe tener una decisión judicial para ser un medio adecuado para conseguir ese fin? Y esto es lo que se llama racionalidad teleológica. La racionalidad teleológica de una acción nos dice solo si esa acción es un medio adecuado para el fin que se pretendía. Entonces podemos mirar toda la actividad probatoria desde ese punto de vista, si es un fin adecuado para si es un medio adecuado para ese fin de la averiguación de la verdad. Y aquí viene la parte desilusionante. Tenemos el objetivo de averiguar la verdad. Por cierto, verdad solo hay una y siempre es absoluta. No hay ni verdades relativas, ni medias verdades, ni un poquito verdades. Las verdades, o estamos en Brasilia o no estamos en Brasilia. O mi señora está embarazada o no lo está. O Juan mató a Pedro o no lo mató. O hay agua en Marte o no la hay. Claro, tenemos que tener en claro qué significa matar, tenemos que tener en claro qué significa estar embarazada, tenemos que tener en claro qué significa agua y a qué lugar del universo nos referimos con Marte. Si tenemos en claro los conceptos, entonces puedo mirar el mundo y mirando el mundo, si tenemos información suficiente, puedo decir que es verdad que Juan ha matado a Pedro. Pero esa afirmación de que es verdad que Juan ha matado a Pedro, como las demás que he mencionado, hay agua en Marte, etcétera, etcétera, siendo la verdad absoluta, nuestro conocimiento nunca lo es. El conocimiento humano, no el que se produce en el proceso, el conocimiento humano, en cualquier disciplina, en cualquier área del conocimiento, siempre es relativo y siempre es limitado. Nunca podemos estar seguros de tener toda la información disponible, toda la información existente.
Nunca podemos estar seguros de valorarla adecuadamente. Nunca podemos estar seguros que mañana no existirá una prueba que hoy ni siquiera existe. Hace cosa de 25 o 30 años descubrimos el ADN. Y tantos juicios han sido revisados a la luz de pruebas que cuando fueron juzgados no existían. Y quizás dentro de 10 años tendremos pruebas neurológicas y neurocientíficas que hoy no existen tampoco. No podemos estar seguros jamás respecto de ningún hecho del mundo que ese hecho se produjo o no se produjo. Es decir, certezas racionales no podemos tener. Cada uno tiene sus certezas psicológicas y podemos estar muy convencidos, firmemente convencidos, inderrotablemente convencidos. Yo digo siempre que me levanto por la mañana, me miro en el espejo, me afeito, me doy una ducha y estoy firmemente convencido de que soy mucho más atractivo que Brad Pitt. Y con esto salgo a la calle lleno de seguridad en mí mismo. Bueno, las certezas personales que a cada uno le sirvan para su vida, pero no justifican decisiones públicas. Las certezas personales nos vuelven a la convicción. Y estas no me sirven porque no son un elemento que sea un indicador de la verdad. Que la persona juzgadora, que el juez, la jueza, que cualquiera de nosotros esté convencido de que un hecho ha sucedido, no dice nada sobre la verdad de si es del enunciado que afirma que ese hecho ha sucedido. No es un indicador de la verdad. Por tanto, el convencimiento no me sirve. Y certezas racionales, en cambio, no se pueden alcanzar nunca. ¿Y entonces? Y entonces lo que sucede es que lo máximo que tenemos es un grado de corroboración de que una determinada hipótesis sobre los hechos, es decir, la hipótesis de que Juan ha matado a Pedro, de que Felipe ha violado a María, de que Víctor ha cometido una estafa, todas esas afirmaciones que son afirmaciones fácticas, lo máximo que tenemos respecto de ellas es un grado de corroboración a la luz de las pruebas aportadas al proceso. Pero un grado de corroboración. La verdad no es gradual, pero el conocimiento sí. Un grado de corroboración que nos permite afirmar que es más o menos probable que esa hipótesis sea verdadera. Perfecto. ¿Y cuándo la probabilidad es suficiente? ¿Y cuándo la corroboración es suficiente? Porque si es una cuestión gradual, necesitamos saber a partir de qué grado es suficiente para considerar probada esa hipótesis o esa afirmación sobre los hechos a la luz de él y para la decisión que tenemos que tomar. Luego, si hay oportunidad, insistiré sobre este punto, porque tenemos que preguntarnos sobre la suficiencia, no solo para condenar, sino para un montón de medidas preliminares durante el proceso. Para decidir si se sobresee el caso o no se sobresee, para decidir si se abre juicio oral o no se abre juicio oral, para decidir si se impone una medida cautelar o no, etcétera, etcétera. Todas esas necesitan que nos preguntemos si las pruebas disponibles son suficientes. Ahora voy terminando esta primera intervención con una observación acerca de la motivación. Imaginemos una situación en la que en un tribunal colegiado, con 3 magistrados o magistradas, tienen que debatir en la deliberación del caso, tienen que debatir acerca de la decisión a tomar en una decisión final de condena o absolución en un proceso penal. Nuestros 3 magistrados o magistradas acuerdan completamente sobre la valoración individual. Esto es, sobre el grado de fiabilidad que les merece cada una de las pruebas presentadas. Debaten sobre cada una de las pruebas presentadas y están perfectamente de acuerdo en cuál es el grado de fiabilidad que esas pruebas tienen. También nuestros magistrados y magistradas debaten sobre la valoración de conjunto. Y debatida la valoración de conjunto, también están perfectamente de acuerdo respecto de en qué medida las pruebas presentadas en su conjunto corroboran las distintas hipótesis. No tienen desacuerdo tampoco en este punto, pero en cambio desacuerdan sobre si ese nivel de corroboración alcanzado
es suficiente o no es suficiente para condenar. ¿Puede suceder una situación como la que planteo? Yo creo que no solo puede suceder, es conceptualmente posible, sino que además empíricamente sucede muchas veces. Se desacuerda respecto de si con esta prueba presentada hay suficiente o no hay suficiente para condenar. Bueno, esto muestra que la motivación de la sentencia necesita, la motivación de la decisión, en este caso de una decisión final en sentencia, necesita de 3 pasos. En primer lugar, habrá que justificar la valoración individual de la prueba, abordando prueba por prueba presentada los problemas de fiabilidad que esas pruebas puedan tener. En segundo lugar, habrá que justificar la valoración de conjunto de la prueba. En este caso, fundamentando la conclusión a la que se llegue respecto de qué grado de corroboración esas pruebas, en su conjunto de cargo y de descargo, otorgan a cada una de las hipótesis. Pero si estamos de acuerdo en que se puede producir una discusión sobre la suficiencia y que es independiente de la valoración individual y de la de conjunto, esto muestra que necesita una tercera pata de la motivación. Y la tercera pata de la motivación es justificar que con ese nivel de corroboración se satisface el umbral de suficiencia probatoria exigido por el estándar de prueba para el caso. Estándar de prueba que es la primera vez que sale aquí, palabra que es, o términos que es la primera vez que pronuncio. Un estándar de prueba es una regla que predetermina el umbral de suficiencia probatoria. Responde a la pregunta cuándo es suficiente la prueba para condenar, cuándo es suficiente para dictar una medida cautelar, cuándo es suficiente para abrir juicio oral, cuándo es suficiente para cada decisión. Un estándar de prueba es una regla que predetermina de la forma más precisa posible ese umbral de suficiencia probatoria. Y los juzgadores tendrán que justificar que la prueba alcanzada permite satisfacer ese umbral de suficiencia probatoria y por eso condenan, o no lo satisface y por eso absuelve. Si no sabemos cuál es el umbral de suficiencia probatoria, es decir, si el estándar de prueba está indeterminado, ¿cómo pueden nuestros 3 magistrados justificar que hay prueba suficiente si no saben cuándo hay prueba suficiente? Si no están determinados los estándares de prueba, esa pata de la exigencia de motivación, esa parte de la exigencia de motivación, no se puede realizar. Y esto nos pone en la situación siguiente. Si la motivación, como se ha repetido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la mayor parte de los tribunales nacionales de nuestra órbita cultural, la motivación es condición del debido proceso. Si la motivación es una exigencia del debido proceso y hay una parte de la motivación que no podemos hacer, entonces tenemos una situación en la que la ausencia de estándares de prueba nos sitúa en un déficit de debido proceso en nuestros sistemas. Cuando preguntamos a nuestros códigos, cuando miramos nuestros códigos buscando las reglas que determinan la suficiencia probatoria, lo más habitual es que encontremos o frases prácticamente vacías de contenido o simplemente la devolución de la pregunta. Esto es, la pregunta es ¿cuándo es suficiente la prueba? Y el legislador nos contesta cuando sea suficiente. Cuando haya indicios suficientes, cuando haya prueba bastante. O simplemente valore usted según la sana crítica, que es lo mismo que no decir nada, a los efectos de determinar el umbral. Nuestros sistemas no contienen, desgraciadamente, nuestros sistemas procesales no contienen, desgraciadamente, estándares de prueba, porque procesalmente están bebiendo todavía, están fundándose todavía en la concepción persuasiva de la prueba. Necesitamos hacer ese paso subsiguiente. Si no lo realizan los legisladores, la única solución es que lo realicen los jueces. Porque al juez que le pedimos que justifique, necesita decirnos bajo qué criterios está justificando. Y, por tanto, necesita explicitar un estándar de prueba. Con un problema.
que es que determinar el umbral de suficiencia probatoria es tomar una decisión política acerca de cómo distribuimos el riesgo del error entre las partes, lo que quiere decir que estamos poniendo a las personas juzgadoras en la posición de tener que tomar decisiones políticas acerca de la distribución del riesgo del error. Por eso no es el ideal que lo hagan los jueces, pero no siendo el ideal, peor es que no lo haga nadie, porque si no lo hace nadie, simplemente no se pueden justificar las decisiones. Un estándar de prueba tiene 3 funciones principales y con esto termino. La primera es una función heurística. Le ofrece a la persona juzgadora los criterios con los que debe justificar su decisión. La segunda es una función de garantía. Le da a las partes las garantías acerca de, por ejemplo, con qué nivel de prueba puede ser condenado en un proceso penal. Y eso le permite, por ejemplo, elaborar sus estrategias a las partes, elaborar sus estrategias probatorias en un proceso. Le permite también tomar una decisión en un procedimiento abreviado acerca de si me conviene o no me conviene pactar con la parte contraria. ¿Cómo caramba tomamos una decisión acerca de si me conviene pactar con la parte contraria si no sé si con las pruebas existentes la parte contraria puede conseguir ganar el juicio o no? Si no sé si con las pruebas que tengo yo qué éxito puedo tener en el proceso. Si no sé cuál es el umbral de suficiencia probatoria, la toma de decisión en un juicio abreviado acerca de si pacto o no pacto con la parte contraria es una toma de decisión con los ojos tapados y, por tanto, una toma de decisión no racional. Pero además también le otorga a las partes la garantía del recurso. ¿Cómo va a poder justificar la parte que pretende ejercer su derecho al recurso que la decisión de primera instancia es errónea si no sabemos cuáles son los criterios de corrección? Sin tener criterios de corrección de suficiencia probatoria, me encuentro en que no puedo alegar, por ejemplo, que a mi defendido le condenaron sin prueba suficiente. Para alegar que le condenaron sin prueba suficiente, tenemos que saber cuándo hay prueba suficiente. Y si no sabemos esto, tengo un problema de déficit del derecho al recurso, que era otra pata del debido proceso. Y por último, los estándares de prueba distribuyen el riesgo del error entre las partes. Tercera función. Porque si nunca podemos tener certezas racionales, siempre es posible el error. Pero cuanto mayor sea, más elevado sea el estándar de prueba, menos riesgo de error de condenar inocentes, pero más riesgo de error de absolver culpables. Y si bajo el estándar de prueba, tengo menos riesgo de error de absolver culpables, pero más riesgo de error de condenar inocentes. Por tanto, situar el estándar de prueba en un punto o en otro de la escala distribuye el riesgo del error entre las partes. Y este es el efecto y esta es la decisión política a la que me refería anteriormente. Todas estas cuestiones están todavía por hacer en nuestros sistemas. En los últimos, yo diría, 4 o 5 años, se ha trabajado bastante. En Brasil se ha producido seguramente más sobre estándares de prueba que en todos los países de habla hispana juntos. Y por tanto, hay aquí también un interés y académicos que están produciendo material e ideas realmente interesantes. Yo estoy sobre todo agradecido de permitirme con esta traducción dialogar con la cultura jurídica brasileña y acompañarles hoy aquí. Muchas gracias. Registramos a presença de Sua Excelência, o Senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, e de Sua Excelência, a Senhora Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa. Com a palavra, o Dr. Vitor de Paula Ramos, mediador da roda de conversa. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu quero saudar muito efusivamente e agradecer, em primeiro lugar, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, professora Maria Tereza de Assis Moura, pela generosidade com que está nos recebendo
aqui no nosso Tribunal da Cidadania. Quero saudar muito efusivamente o professor Jordi Ferrer Beltrán, querido amigo, mestre de todos nós, o professor Gustavo Badaró, também querido amigo. Quero registrar também, saudar efusivamente o ministro Rogério Schietti, também, que foi sine qua non para este evento acontecer. Quero também saudar as demais autoridades, o ministro Joel Pacionic, o ministro Benedito Gonçalves, a ministra Regina Helena Costa, que também se fazem aqui presentes, e com isso saudar também os senhores e as senhoras. Hoje é um momento de muita emoção para todos nós aqui, justamente por eu diria, esse diálogo que está finalmente acontecendo nos nossos países. É um movimento muito interessante, mais efusivo entre a teoria e a prática. Tinha aquela ideia antigamente, os professores conversam entre eles, mas tem um ministro do STJ. Não, mas isso aqui é entre os professores e os desembargadores, os juízes também, né, tinham por vezes essa ideia de que a academia estava preocupada em discutir o conceito da condição da ação, se era assim ou se era assado, e caso prático aqui que eu tenho aqui no meu gabinete precisa ser resolvido de alguma forma. Quando eu conheci o professor Jordi em 2009, ele me disse uma frase que me encantou. Eu disse assim: professor, mas o senhor é um filósofo que estuda a prova, como é que é isso? E aí ele diz o seguinte: não, é porque chegou um ponto em que eu percebi que a filosofia ela poderia ser útil para a prática, ao invés de ficar discutindo o sexo dos anjos, como é que seria. Então, botar a filosofia para trabalhar, né? E isso, dentro da academia, se vê as relações de parentalidade, que fica muito claro com o trabalho do professor Tarufo, seguido pelo professor Jordi Ferrer. Então, o professor Ferrer citou aqui a mão do professor Michele Tarufo de abrir os olhos da tradição de civil law para essa ideia da possibilidade de não enxergar a prova como um conjunto de regrinhas que a gente vai ficar discutindo se são 5 dias ou 7, ou se são 3 testemunhas ou 5 para cada fato, mas para olhar para trás, para olhar qual é a qualidade daquele material que se está produzindo. Esse livro que está apresentado hoje e que nós estamos celebrando, como disse a ministra Maria Tereza, eu diria que é um fecho da abóbada da teoria do professor Jordi Ferrer como filho do professor Michele Tarufo, né? Então, como filho acadêmico do professor Michele Tarufo. O professor Jordi Ferrer, em Prova e Verdade, faz uma construção sobre como a prova é um meio, portanto, tem uma relação teleológica com a busca da verdade. Então, eu provo com o intuito de buscar a verdade, que é uma confusão que muito presente na nossa doutrina brasileira. Mas então, se o processo busca a verdade, então é porque estão caçando as bruxas, então é a favor da tortura, professor Badaró, então é isso. Não é nada disso. Está se dizendo, estamos buscando a verdade como algo que queremos, e a prova é o meio para fazê-lo. Em valoração racional da prova, o professor desenvolve o raciocínio que deve ser feito quando diante de um conjunto probatório, para se saber como que eu retiro inferências desse material probatório, para que não seja simplesmente, na minha opinião, na sua opinião, eu acho que, eu não acho que, o meu amigo diz isso, a minha amiga diz o contrário. Então o professor, em valoração racional, desenvolve um raciocínio passível de controle intersubjetivo. Esse é o grande marco do pensamento do professor Jordi Ferrer, uma das grandes contribuições. O que é o controle intersubjetivo? É um juiz, uma juíza poderem fazer um raciocínio e uma outra pessoa, seja um tribunal, seja a própria sociedade, seja as pessoas que leem aquela sentença, dizer, opa, aqui tem um erro nesse raciocínio.
porque se chegou à conclusão de que este sangue aqui da cena do crime é do fulano, mas se utilizou um método aqui que não é aceito para a comparação de DNA, se utilizou uma técnica equivocada. Então, o professor, no Valoração Racional, faz esta proposta. E o prova sem convicção, até o título já é provocativo neste sentido, a pessoa olha e diz, opa, como assim prova sem convicção? O que está querendo me dizer esse sujeito? E o que está dito nisso aqui, por isso é a cereja do bolo, é o fecho da abóbada, como disse o próprio professor Jordi, no sentido de dizer, muito bem, agora eu já valorei a prova, já tirei inferências, só que eu tenho inferências para todo lado aqui, eu tenho inferência de que o sujeito esteve na cena do crime, eu tenho inferência de que esse sangue é dele, que a impressão digital não é dele, e agora? Ao fim e ao cabo, posso decidir racionalmente que sim, essa pessoa deve ser condenada, superou esse grau de suficiência ou não? Essa é a grande pergunta que o professor Jordi se faz. E este livro, então, que parte dessa ideia, dessa relação teleológica entre a prova e a verdade, e dessa ideia de que a corroboração vem em graus, funciona, então, como um verdadeiro giro copernicano na forma como nós vemos a prova. Por quê? Porque nós estamos saindo de um modelo subjetivista para um modelo objetivista. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, então, que não importa mais o juiz e a juíza, a gente vai aplicar com uma máquina, um robô vai fazer o trabalho e a ministra Maria Tereza vai perder o emprego dela aqui, não, vamos deixar um computador resolver? Claro que não. Claro que não. Que é a preocupação, é uma ideia de passar do subjetivismo para o objetivismo. Eu gosto muito aqui de um exemplo que é o da ginástica olímpica. Ginástica olímpica, até 1948, faziam-se lá as apresentações, e aí chegava lá, ministro Schietti, o senhor deu uma nota aqui para nós. Deu uma nota 4. Ministra Maria Tereza, deu uma nota aqui para a pessoa que se apresentou. Nota 7. Professor Jordi, deu uma nota aqui, nota 9. Puxa, mas cada um diz uma coisa, né? Tem como a gente criticar, dizer assim, ministro Schietti, mas o senhor, olha, que não está certo aqui o que o senhor decidiu. O que o ministro Schietti vai responder? Mas me pediram para ver qual era o salto mais bonito aqui, e eu não gostei desse salto, achei feio. E você, professor Jorge? Não, eu achei lindo esse salto. E a gente tem como criticar na brincadeira, né? Mas como é que você não gosta daquele restaurante? Eu adoro aquele restaurante. Tá, mas não tem critério. Em 1948, a Federação de Ginástica faz, então, um código de pontuação, em que dá critérios para a valoração de como que os ginastas vão ser avaliados. Um dos critérios, por exemplo, é saber se o ginasta caiu com os pés alinhados com os ombros. Se ele não caiu com o pé alinhado com o ombro, e o Vitor de Paula Ramos diz que sim, o professor Badaró tem condição de ir lá e dizer assim, Vitor, você equivocou aqui, porque ele deu um ponto aqui para o ginasta quando não deveria dar. A decisão passa a ser intersubjetivamente controlável. Tanto que hoje, quando nós vemos competições de ginástica olímpica, não tem um árbitro que dá nota 4, outro que dá nota 6, outro que dá nota 9. Varia de 9 para 9,25, para 8,9, né? Então, está tudo muito próximo. Então, este é o objetivo, um dos grandes objetivos da Escola de Girona, que é de diminuir a subjetividade. Nós continuamos sendo humanos, nós continuamos sendo humanas, precisamos de julgadores humanos e humanas, mas nós estamos, então, com essa proposta. Essa ideia do professor Jordi abre um mundo, porque quando eu passo a ter que saber, puxa, mas como é que o senhor avaliou isso aqui, professor Badaró? Avaliou o movimento das mãos, avaliou o movimento dos pés do ginasta, como ele caiu, e eu tenho condições de controlar, eu tenho que passar a melhorar a minha prova. Tenho que passar a melhorar a qualidade da minha prova. E por isso que, a partir desse movimento da Escola de Girona, começa a se ter toda uma preocupação com a qualidade das provas. Aí, professor Badaró, podemos falar de tantos temas, não é? Da cadeia de custódia, podemos falar da prova testemunhal, do reconhecimento de pessoas, podemos falar do DNA, de prova de impressão digitais,
tantas outras provas, que se o objetivo da prova é dizer assim, olha, mas professor, veja como esse salto foi bonito, não importa qual é a qualidade da prova. E agora, sim, passa a importar. Então, a partir das ideias, eu digo que eu sou filho acadêmico também do professor Jordi, porque eu já nas primeiras páginas do meu livro sobre prova testemunhal, eu digo, não dá para ler o meu livro se tiver uma concepção subjetivista da prova, porque eu vou dar critérios e formas de melhorar a prova testemunhal, depois faço a mesma coisa com a prova documental, que só tem sentido se a gente abandona ou diminui o subjetivismo e tem como pressuposto a necessidade de melhorar a prova. Então, este é um esforço de teoria geral do professor Jordi que gerou uma revolução copernicana. Aqui no Brasil, eu diria que a obra do professor Badaró, da epistemologia da prova, é uma grande referência também nessa virada e introduzir esse tema no Brasil. Então, é realmente uma satisfação estarmos aqui, hoje reunidos no STJ, que é a Corte da Cidadania e é a Corte que está também incumbida constitucionalmente de dar realmente a interpretação da lei para estes novos rumos. Essas eram as minhas considerações iniciais. Agradeço muito o convite e o espaço. Muito obrigado. Com a palavra, o professor Dr. Gustavo Henrique Badaró. Boa tarde a todos. Minhas primeiras palavras são de agradecimento e, com isso, cumprimento a ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, presidente deste Superior Tribunal de Justiça, professora de Direito Processual Penal, minha professora no curso de graduação. Sim. Cumprimento também e felicito o professor Jorge Ferrer Beltrán pelo lançamento agora em língua portuguesa. Isso é fundamental que se diga, da sua obra, do terceiro ato da trilogia, Prova Sem Convicção, e nisso estendo meus cumprimentos ao professor Vítor de Paula Ramos, que tem feito esse trabalho incansável de permitir que o leitor da língua portuguesa tenha acesso a obras fundamentais do professor Michele Tarufo, na tradução de Uma Simples Verdade, nas 3 obras do professor Jorge Ferrer Beltrán, e agora, através da coleção, obras de Carmen Vasques, de Marina Gascon Abelin, e tantas outras obras que são fundamentais. O tema é denso e ler no seu próprio idioma, no seu idioma nativo, facilita muito a compreensão de aspectos que são por si só complexos. Saudar os ministros Rogério Schietti, ministro Joel Ilan Pastiornik, pela presença. Não sei se há mais algum ministro ou magistrado presente, ou magistrada, sinto-se todos homenageados. Eu diria que, como o Vítor disse, a mim significa muito pensar nesse evento como um encontro entre a academia e poder judiciário. Até porque o tema da prova, que muitos dizem é um dos temas mais complexos do processo, ao fim e ao cabo vai ser resolvido por um juiz. Então, não adianta a academia ficar criando categorias, subdivisões, classificações que podem até ser muito corretas do ponto de vista teórico e inaplicáveis na prática. Por outro lado, também não adianta o poder judiciário simplesmente dar de ombros para a academia e falar, bom, mas a academia não sabe nada, aqui na prática o problema é outro e somos nós que somos os que sabemos resolver os problemas dos réus, das partes de carne e osso que todo dia batem às portas do tribunal. Ambos têm muito a se enriquecer com essa influência recíproca. A academia, compreendendo e entendendo os reais problemas para uma melhor solução, um melhor rendimento do processo, e, nesse ponto, o trabalho do professor Jorge seja percebendo a dificuldade de preencher o vazio deixado pelo livre convencimento, com a sua obra sobre valoração racional da prova. O professor Michele Tarufo dizia, o livre convencimento não fecha o problema da valoração, ele abre o problema da valoração. O que o nosso artigo 155, caput, mencionado pela professora Maria Tereza, peço desculpa aqui no Superior Tribunal de Justiça chamado de professora, mas é como eu sempre a chamo pela academia, nos leu,
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Eu digo que ele forma de maneira livre, mas não digo como ele exerce essa liberdade. E nesse ponto, também no trabalho do professor Jorge, nos chama a atenção para separar dois aspectos que normalmente a cultura nossa, jurídica, tratava conjuntamente como a valoração. Que uma coisa é valorar e outra coisa é decidir se aquelas hipóteses ordenadas a partir de determinada escolha de uma metodologia probabilística adequada atingiu ou não o nível de suficiência. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Se eu quero aquecer a água, ou se eu quero transformar a água do seu estado líquido em vapor, eu sei que eu tenho que aquecê-la. Eu posso aquecê-la de diversas maneiras. Eu posso aquecê-la no fogão, com gás, eu posso aquecê-la no micro-ondas, eu posso aquecê-la deixando ao sol. São formas de aquecer. Só que eu tenho que ter um estándar, um modelo de constatação de quando a água sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Fisicamente, 100 graus Celsius. Os 100 graus Celsius é o estándar probatório. Uma coisa é aquecer a água. Outra coisa é quando a água sai do estado líquido e se torna vapor. Quando o professor Jorge nos ensina, olha, uma coisa é valorar, e eu vou buscar entre as diversas formas de probabilidade qual é o melhor raciocínio, ou a forma ou a espécie de probabilidade mais adequada para a valoração no ambiente do direito, mas isso resolve apenas, e não matematicamente, ordenar entre enunciados fáticos concorrentes, de acordo com a prova produzida, qual deles é prevalecente. Eu sei que um enunciado é prevalecente de acordo com as provas, valoradas individualmente em seu conjunto, mas, como foi dito, nada nos diz se, embora seja prevalecente, ele atingiu 100 graus Celsius. Ele pode ser prevalecente, ser o mais quente, mas estar a 80 graus, estar a 90 graus. Se eu tiver 3 panelas de água, elas podem estar em temperaturas diferentes. Eu posso dizer, essa é a mais quente, mas eu não sei se atingiu o estándar probatório. Então, aí o trabalho que, ora, nós temos a felicidade de poder consultar na língua portuguesa, graças à preciosa tradução do professor Vítor de Paula Ramos, e que nos permitiu ler de novo o trabalho. Eu dizia, mais uma inconfidência aqui, ministra Maria Tereza, que eu já havia lido o trabalho na sua versão na língua espanhola, e vim para esse evento, me fez ler a tradução do professor Vítor. E faço 2 constatações. A primeira é que existem certas obras que, pela sua qualidade, pela sua densidade, cada vez que nós lemos, nós aprendemos mais com ela. São obras que é para ler uma primeira vez, uma segunda vez, uma terceira vez, até porque nós vamos adquirindo conhecimentos e visões sobre o tema que nos permite, a cada leitura, aproveitar. A obra do professor Jorge, todas as obras se enquadram nisso. E a tradução do professor Vítor é excelente. E, nesse ponto, professor Jorge, acho que até, embora o professor Tarufo também seja muito preciso, a forma de escrita traz o problema de uma forma muito fácil de nós entendermos, professor Jorge. Não é uma leitura difícil, não é uma leitura cansativa, não é uma leitura que você tenha que ficar cada parágrafo parando para imaginar o que é aquilo. Embora o tema seja denso e difícil, ele é exposto de uma maneira que parece que nós estamos vendo uma aula, assistindo o professor falar. Então, esse tema me parece fundamental. E com isso, e me encaminho para o encerramento, dou um passo atrás. Quando a ministra Maria Tereza falava como a doutrina processual brasileira vê o problema do relacionamento entre prova e verdade, quando o professor Jorge e depois o Vítor apontavam para a insuficiência dessa corrente subjetivista, de que basta o convencimento do juiz, Carrara já chamava isso de uma convicção autocrática. E vejam que, no limite, nenhum juiz nunca erraria no seu juízo de fato, bastando que ele fosse honesto consigo mesmo. Bastaria que, quando ele se convencesse, ele condenasse, e quando ele não se convencesse, ele absolvesse. Aquela decisão nunca seria errada. Eu poderia discordar daquela decisão. E aquilo mudaria o último tripé, o último pé, o quarto pé que o professor
Jorge se refere, da própria função do recurso. Em juízo de fato, que é o que nos importa. Uma relevante corrente jurídica processual penal brasileiro defende que a finalidade da prova é a captura psíquica do juiz. Isso é tudo que uma visão racionalista da prova não deseja. E isto é algo que não só não gera uma posição garantista, que é o que essa corrente bem intencionada busca, mas gera exatamente o seu efeito oposto. Gera um risco de arbitrariedade brutal, não a má arbitrariedade de querer ser arbitrário, mas eu não tenho um critério externo de verificação se aquela decisão é certa ou errada, permitir o controle intersubjetivo de que o Vitor falou. E por isso, embora concorde com o professor Jorge, que se escreveu muito sobre standard probatório na língua portuguesa, talvez até por uma certa coisa que Nelson Rodrigues definia entre nós, professor, como um complexo de vira-latas. O brasileiro é muito sintomático, falar, eu adotei os estándares de prova norte-americanos, mas que são estándares que se prestam para procurar medir, se é que estándares são, pelo menos numa visão racionalista não o seriam, mas para medir exatamente o grau de convencimento dos jurados. E lá é uma visão subjetivista, e o jurado não motiva. Então, o que eu quero saber? Se para ele aquele fato está provado, além da dúvida razoável. Dúvida de quem? Dele. Se ele estiver em dúvida, não está provado. Se ele não estiver em dúvida, está provado. A prova é clara e convincente. Clara e convincente de quem? Dele, eu me convenci. Ou eu não me convenci. Então, é importante perceber que simplesmente falar, eu defendo uma concepção racionalista da prova. Então, é importante ter estándares, é fundamental, é necessário, senão todas as outras garantias, presunção de inocência, ônus da prova, nada disso se opera adequadamente. Bom, mas então eu falo que o estándar de prova no processo penal é a prova além da dúvida razoável, as coisas não fecham. Né? Não fecham por quê? Porque eu estou trabalhando com um estándar de prova que não é construído por finalidade pela qual eu vejo a prova. Não se trata de uma finalidade de servir de suporte para um determinado enunciado fático. Se trata de dizer, convenci ou não me convenci. Isso mudaria, e aí termino, a própria natureza do recurso. Nós sempre aprendemos nos bancos escolares que o recurso, por excelência, a apelação, serve para quê? Para corrigir o erro de uma decisão equivocada de um juiz de primeiro grau. Se eu trabalho com estándares subjetivos, e se nenhum juiz erra, desde que ele seja honesto consigo mesmo, o papel do recurso é simplesmente ter uma segunda chance de convencer subjetivamente alguém que, por uma estrutura hierárquica, tem o poder de dar a última palavra, tem o poder de derrogar a decisão anterior. Isto mudaria, no final das contas, a própria maneira de eu fazer o meu recurso. E talvez, falando aqui como advogado, seja um pouco disso. Eu vou ler a jurisprudência daquela turma, ou daquela Câmara, vou tentar ver como que esses juízes pensam, porque é assim que eu vou convencê-lo. E aí eu vou fazer meu recurso, não para mostrar que o anterior errou, mas para convencer o que vai julgar para uma segunda vez. Que eu pense nisso como eu, Gustavo, advogado que quero ganhar a causa para o meu cliente, pode ser aceito. Mas não que alguém que vá pensar, como o professor Jorge, moldar um sistema processual, não reconhecer como fim institucional do processo, que a verdade, ou que o conhecimento que se aproxime num determinado grau da verdade, tenha que ser intersubjetivamente controlável, tenha que ter critérios para verificar se a decisão está certa ou equivocada. Então, acho que na obra de hoje, nesse aspecto central, mas também ao longo de toda a sua carreira, o professor Jorge é uma referência a todos nós. O Master de Raciocínio Probatório em Girona é fundamental, e também, vejo aqui várias pessoas que fizeram o Master, até, professor, acaba sendo um embaixador dos brasileiros perante os outros processualistas de língua hispânica. Porque entre nós sempre foi muito, imagino que entre eles circulavam mais e nós éramos, não, mas a nossa língua é a língua portuguesa, e então a nossa doutrina é uma doutrina diferente, nós vamos ler o que a nossa doutrina faz. E esse contato, seja do ponto de vista pessoal, nossos, com os outros pesquisadores e outros professores, e seja agora pelo acesso às obras, com as traduções, vai permitir esse maior intercâmbio, que é sempre frutífero para todos nós. Parabéns pela obra, parabéns à ministra
ministra Maria Tereza por promover esse lançamento, e tenho certeza que os estudos sobre como a epistemologia e o estudo da prova, e não só de regras de direito ou regras legais sobre prova se desenvolver, isto permitirá um controle sobre os juízos de fato, que, no final das contas, como o Vitor dizia, esse é o Tribunal da Cidadania, e faz parte da cidadania tratar a todos igualmente. A lei tem que ser aplicada igual para todos. E se eu não tenho estándar probatório, a lei não é aplicada igual para todos. Não é aplicada porque, como foi dito, o que convence um magistrado não convence outro magistrado. Termino por aqui a minha intervenção, com minha alegria redobrada de poder reencontrá-lo e de poder participar desse evento no Superior Tribunal de Justiça. Com a palavra, a Sua Excelência, a Senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Apenas para fazer aqui o fechamento da nossa conversa, dizendo, professor Jorge, que o que eu entendi no início da minha breve fala, sob a minha ótica, se confirma a importância desta conversa. E mais, como disse o Gustavo, desse diálogo entre a academia e o Poder Judiciário, entre a academia e aqui onde nós estamos, o Superior Tribunal de Justiça, abrindo para o público, abrindo para as pessoas estas ideias com as quais não estamos acostumados a lidar no dia a dia, a não ser ouvir as palavras que são palavras padrão, né, daquilo que se entende como provado ou não provado, ou convencido ou não convencido. Eu acho que nós ganhamos muito hoje, não é, ministro Rogério, ministro Joel, e tenho certeza que a obra muito trará de visão mais aberta para todos aqueles que tiverem acesso ao seu pensamento, ao seu raciocínio. Eu agradeço a sua presença, muita alegria para todos nós. Eu falo em nome, eu ainda me considero, né, na minha raiz, como membro da terceira sessão. Eu agradeço em nome da nossa sessão criminal toda esta possibilidade desta troca de ideias, e agradeço a todos. E agora, acredito eu, nós passaremos para a próxima fase. Eu não sei se o Rogério gostaria de falar alguma coisa. Joel? Não? Então, eu devolvo a palavra agradecendo.